A paz do Senhor, amados. Mais uma vez, a graça e a misericórdia de Deus está sobre nós e eu quero começar esse dia de hoje agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas e orar pelo que Ele já tem feito, o que Ele está fazendo no nosso meio, porque há uma igreja invisível que nós estamos ministrando, nós não estamos vendo, mas essa palavra está chegando em tantas nações, em tantos lares, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo, levantadas, pessoas que estavam caídas, abatidas, e o Senhor tem nos dado a graça de chegar com essa palavra, de um despertar em suas vidas. Então comecemos essa palavra de hoje em oração. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela misericórdia do Senhor, pela bênção do Senhor ministrada a nós. Senhor, obrigada porque mais uma vez o Senhor confia em nós essa palavra para que chegue do outro lado. Senhor, que a sua palavra seja uma semente que vai germinar, Senhor, nos corações que tanto precisam. Senhor, desperta a tua igreja, desperte a sua noiva, Senhor, e vá restaurando lares, restaurando vidas, restaurando, Senhor, as casas que são necessárias nesses dias. Que a nossa nação receba, Senhor, essa palavra de avivamento do Senhor, e não só nossa nação, mas em tantas outras que essa palavra tem chegado. Sê conosco cada dia, meu Deus. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra hoje, ela foi uma palavra dada no dia do jejum nacional que fizemos pelo Brasil. E eu gostaria de compartilhar essa palavra, eu gostaria de ter compartilhado ela até no dia, mas no dia de quebrantamento pela nossa nação, eu fui envolvida de uma maneira tão grande pela presença de Deus, que eu não tinha condição nem de conversar com alguém da minha casa. Foi um dia em que a atmosfera da minha casa estava tão envolvida no poder do Senhor que eu não teria condição nem de sair da porta da minha casa para fora. E então eu gostaria de compartilhar a palavra que o Senhor nos deu, que está no Salmo 80. Até eu coloquei no meu Face rapidamente, mas assim, muito superficial o que Deus estava falando. E eu tenho certeza que as milhares de pessoas, de guerreiros de oração, pessoas que são comprometidas com esse ministério da oração, da intercessão, eu tenho certeza que vão ficar com essa palavra na sua vida. Então está no Salmo 80, e aqui diz: o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha daqueles que a destroem. Foi um salmo escrito pelo Asaf e tenho certeza que vai ministrar aos nossos corações também. E começa assim: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assenta entre os querubins, resplandece. E eu estava perguntando ao Senhor, nós não sabemos como a oração na igreja brasileira tem praticamente sido algo extinto. Eu nasci em 79, no Espírito, é claro. Meu novo nascimento foi no dia 22 de março de 79, numa quarta-feira, às 9h15 da noite, numa escola na hora do recreio. Então foi algo tão marcante na minha vida que faz parte das datas como do meu casamento, do nascimento dos meus filhos,
do meu aniversário, do aniversário da família e dos meus netos. Então, uma data que foi algo muito especial, mesmo que às vezes você queira esquecer, algo te lembra, faz parte do seu DNA. Então, eu nasci numa igreja que orava, que todas as coisas nossas eram resolvidas na oração. Até a gente levava para médicos. Mas depois de muito tempo, o nosso primeiro socorro era a oração. Primeiro socorro era reunir as irmãs da igreja do círculo de oração e orarmos. Nossos filhos tinham febre, o Senhor que dava direção. A gente punha as mãos e orava e tudo. A gente entrava no carro para sair e orava. A gente ia comer qualquer lanche e orava. E de repente a oração desapareceu dos nossos púlpitos. Há um pequeno círculo de oração, mas com pouquíssimas pessoas aqui e ali. E eu fico pensando, Deus nos guiava em tantas coisas e agora desapareceu tudo. E eu estava falando com o Senhor, Senhor, eu não sei como a oração na igreja brasileira se acabou, mas eu sei como ela começou. E o Senhor me levava lá naquela casa, naquele cenáculo de oração, que não era nem de oração, um cenáculo, um lugar à parte onde as pessoas pudessem reunir, com famílias orando. Foi assim que começou a oração e eles estavam debaixo de uma palavra: vão para um lugar e aguarde. Então, o que os reuniu naquele lugar foi uma voz. E era a voz de Jesus falando: vão para um lugar e esperem. Esperem. Fiquem atentos à voz do Senhor. Então, a igreja, ela nasceu debaixo de uma espera. E esperar o agir de Deus, o mover de Deus. Então, por que nós perdemos a essência da oração nesses dias? Porque não aprendemos a esperar. Porque orar, para mim, é mais do que você chegar falando alguma coisa. Para mim, orar é estar ali parado, aguardando o que Deus vai fazer, aguardando o que Deus vai falar. E a visão que temos hoje, essa igreja emergente, essa igreja que tudo funciona corrido, o café ele é solúvel, é rápido, o leite é solúvel, é rápido. É a igreja do rápido, do agora, porque todo mundo está com pressa. E orar é mais do que isso. Orar é esperar na presença de Deus. E muitas pessoas nesses dias têm escrito para mim, deixado mensagens: irmã Elizabeth, você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, ensina-me a orar. Eu chorei tanto essa semana passada, porque foi uma semana em que muitas pessoas me escreveram, ligaram via Face, ligaram via WhatsApp, ligaram no meu telefone mesmo. E todas, sabe o que elas queriam? Aprender a orar. E eu perguntava: quantos anos você está na igreja? 10 anos, 15 anos, 20 anos? E eu assusto, porque o meu neto, que fez 5 anos agora, esses dias nós estávamos no sítio e todo mundo foi colocando muita comida gostosa, né? E foram todo mundo colocando e ele: não estou vendo ninguém orar. Vamos parar um momento e vamos agradecer a Deus? Vovô, por favor, faça essa oração. Não é que nós íamos deixar de orar, a gente estava se preparando, pondo ali a comida e voltando para a mesa. Mas ele pensou: nossa, todo mundo já vai colocando a comida e está esquecendo. Por quê? É uma cultura na nossa casa. É uma cultura no lar do meu filho. Tem um sacerdote que todos os dias ora por todas as coisas. Então, amados, quando as pessoas me dizem: irmã Elizabeth, me ensina a orar,
Não é que eu seja super espiritual e esteja acima para estar ensinando as pessoas a orar. Mas eu assusto porque orar para mim é como respirar. Eu fico pensando como eu vou ensinar a orar, porque a oração ela faz tanto parte do meu ser, que quando eu acordo, bom dia, Senhor. Oh, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai querido. Esse é o dia que o Senhor me deu. Senhor, obrigada, porque eu não preciso preocupar com a minha agenda, porque ela é uma agenda que já nasceu no céu. Porque se é um dia que foi tecido por Deus, foi um dia feito por Deus, então Ele já tem a minha agenda pronta naquele dia. Por isso que quando as pessoas me ligam para vem ministrar na minha igreja ou em um congresso, eu peço sempre um tempo. Eu posso te responder amanhã? Não é que eu esteja, sabe, dando uma de pessoa super grande para eu não sei se eu vou poder ou não. Não é isso. É porque eu quero orar a Deus. Eu não quero fazer nada que Deus não esteja presente. Então, quando as pessoas falam, me ensina a orar, eu fico assustada, porque a oração tem que fazer parte das nossas vidas. E aqui, quando o Senhor me disse que o erro da nossa nação estava no começo dos versículos deste salmo, Asaf começa dizendo, ó pastor de Israel. Ó pastor, será que nós podemos dizer ó pastor do Brasil? Porque quando nós chamamos Deus de pastor, já envolve toda uma conjuntura, todo um processo. Você fecha os olhos e já imagina as ovelhas, a vara do pastor, o cajado do pastor. Então, tudo que Deus quer que nós sejamos no Brasil, não é nem tanto que a gente vá para as ruas, medir força, dizer fora Dilma, impeachment, fora Temer, fora fulano. O problema do Brasil não é jogar pessoas fora do palácio, mas é viver uma vida de tal maneira que transforme o nosso país. Não é de pessoas tão cultas e sábias que estamos precisando. O Brasil precisa de pessoas transformadas. Vai sair Dilma, pode não entrar Temer, podemos ter novas eleições rápidas, mas quem vamos colocar? Será que são pessoas transformadas? Então, quando Asaf começa essa oração, dizendo, ó pastor de Israel, e eu pensei, será que eu posso dizer, ó pastor de Elizabeth? Será que eu estou mesmo me colocando na posição de ovelha, para que esse pastor possa me pastorear? Porque às vezes nós temos um pastor físico, mas hoje os pastores não têm nenhuma comunicação com crentes. Temos pequenos grupos, mas o pastor mesmo da localidade, pouquíssimas vezes no ano, ele dirige a palavra a nós. E aqui não, ó pastor de Israel. O maior luxo que o Brasil pode ter não é de ter um outro presidente, mas é de ter um pastor sobre a nação. Ó pastor de Israel. Sabe, amados, como Deus falou comigo nesse dia. Ó pastor da casa de Valdemar Cornélio, que é o meu marido. Ó pastor da casa de Elizabeth. Amados, tem muita coisa envolvida atrás dessa palavra, ó pastor de Israel. Porque enquanto não deixarmos que o Senhor seja pastor nas nossas vidas, nós jamais vamos ter êxito em uma escola, em uma igreja, em qualquer área da nossa vida. Ou o Senhor nos pastoreia, ou então estamos colocados nas mãos de lobos
disfarçado de pastores que estão por aí. Essa igreja sobrevivente, essa igreja dos últimos dias, ela vai ser pastoreada pelo Senhor. Não que ela não tenha pastores no reino físico, mas antes de qualquer coisa, quando eu saio da minha casa e vou para a minha igreja, onde eu tenho um pastor, antes de qualquer coisa eu sou pastoreada na minha casa 24 horas. O problema das igrejas hoje está em crentes que não se deixam pastorear pelo Senhor. Então, se você não é pastoreado pelo Senhor, você vai ser rebelde em qualquer lugar que você for. Você será rebelde na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, você será rebelde como filho, você será rebelde em todos os lugares. Quando não temos Deus como pastor, então não podemos orar por uma nação. E aqui Asaf continua, dizendo: ó tu que conduzes José como um rebanho. Será que eu posso dizer: Senhor, ó tu que guias a Elizabeth como um rebanho? Porque guiar é mostrar um caminho. Ó tu que guias José como um rebanho. Guiar é eu todos os dias depender, e eu tenho pedido isso ao Senhor. Os crentes precisam ser guiados pelo Espírito. Amados, todo o problema da igreja brasileira e da igreja em qualquer lugar do mundo estar em pessoas que não podem dizer: o Senhor é o meu pastor. Davi, ele podia dizer: o Senhor é o meu pastor, portanto eu não tenho falta de nada. Sabe por que os crentes precisam ficar de igreja em igreja, fazendo campanhas disso, campanhas de 5 dias, 7 dias, 14 dias, passa no corredor do sal, pega uma rosa vermelha, leva uma cruz para casa, leva uma pequena arca do Senhor, e aquilo vira amuleto dentro das suas casas. Sabe por quê? Porque você está buscando em homens aquilo que só o Senhor pode fazer por você, que é ser o seu pastor. Então, a essas pessoas que têm me perguntado: irmã Elizabeth, como se ora? Me ensina a orar. E a essas eu já respondi, todas essas que me escreveram esses dias. E eu digo: comece deixando o Senhor ser o seu pastor. Sabe? Porque quando ele é o meu pastor, tu que guias a José. E eu coloquei o meu nome aqui: tu que guias a Elizabeth. Então, guiar é mostrar um caminho. Guiar é ir à frente e você ir pisando nas pegadas daqueles. Talvez você não conhece muito, mas nós que moramos em sítio, às vezes à noite, na escuridão, não tem a energia elétrica que tem nas cidades, tem na casa, mas se você for na casa de um vizinho, você vai ter que ir por trieiros e alguém vai com a lanterna na frente e você vem atrás nas pegadas. Então, ele é o guia, ele está te conduzindo. Ó tu que guias, Elizabeth. Irmãos, eu dependo do Senhor para tudo. Eu vou contar algumas pequenas experiências que eu tenho certeza que vai falar muito com outras pessoas. Eu sempre pedi ao Senhor, quando meus filhos eram pequenos: Senhor, me ajude com meus filhos pequenos, bebês, e eu estava sempre pedindo: me ensina, me ajuda. Quando eles eram adolescentes e agora que são adultos. E eu sempre tenho pedido, vocês não sabem quantas vezes eu estava ministrando em uma nação e eu ligava e falava: meu filho, cuidado com isso. Minha filha, cuidado com isso. Quantas vezes liguei na Inglaterra, aqui era meia-noite, lá já estava amanhecendo o dia, e eu falava para minha filha, cuidado, o Senhor falou isso comigo. E ela: mamãe, isso acabou de acontecer. Então, quantas vezes o Senhor fala, parece bobagens: filha, seu marido entrou, chegou do plantão, abriu a porta, a chave ficou do lado de fora.
E vou lá, abro a porta, a chave está do lado de fora. O gás está aberto e alguém deixou uma chama aberta. Eu levanto, vou lá e está ali. Filha, não beba isso, não tome isso, não vá por esse caminho. É disso que estamos precisando. De um pastor que fala, não faça esse negócio porque não vai dar certo. O meu marido mesmo, tudo que vai fazer, ele fala para mim, ore por isso. Meu filho pode estar, às vezes ele está em Brasília, vai falar com algum ministro, com alguma pessoa, ele é advogado, e às vezes ele com desculpa vai ao banho, mamãe, ore por mim, vou ter que falar com um ministro agora, eu vou ter que falar com um senador agora, mamãe, ora por mim, para que eu tenha palavras corretas, palavras sábias. Minha filha na Alemanha liga, mamãe, eu vou ter que falar com o dono da empresa, que eu ache graça diante dessa pessoa. E eu estou guiando eles e tudo dá certo. Sabe o que você precisa, minha irmã? Deixar Deus ser pastor na sua casa. Porque ele vai dizer, tira isso, isso não me agrada, tira. E você vai começar a ouvir a voz do Espírito, dizendo, não vá nessa loja, vá naquela outra. E de repente você compra algo que R$ 1.000 a menos do que estava no outro lugar, porque acabou de entrar numa promoção. Vocês não sabem, não têm ideia quantas vezes o bom Espírito de Deus tem guiado minha vida. Então, ó pastor de Israel, tu que guias a José como um rebanho, ponha seu nome nesse salmo, começa a orar esse salmo e fala para o Senhor, Senhor, onde eu estou sendo rebelde, me guia. O dia que o Senhor falou para mim, diante das câmeras, até eu chegar aqui, eu não sabia o que ia acontecer. E enquanto eu estava ministrando, o Senhor disse agora, tire todas as joias que você está usando. Vocês viram esse vídeo. E eu fui entender depois o porquê do Senhor estar tirando tudo. Tinha milhares de pessoas que me assistiam. E às vezes resistiam à palavra. Por causa de um brinco, de uma joia, de alguma coisa. E Paulo, o apóstolo Paulo diz, se alguma coisa escandaliza o irmão, não faça. Se comer carne escandaliza o irmão, não faça. E Deus sabia que as pessoas queriam a palavra, mas resistiam, porque não estava na altura daquele conhecimento que ele tem no nível do que Deus quer fazer. Por isso o Senhor diz, tire tudo. Porque, amados, eu não quero que a palavra seja resistida por nada do que eu faça. E hoje, porque eu obedeci, ele foi pastor em minha vida. Ele continua sendo pastor na minha vida. Sabe o que aconteceu? Milhares de homens e mulheres e adolescentes e crianças estão se convertendo de um monte de coisas porque eu obedeci ao Senhor. Vocês não têm noção o impacto que essa palavra está causando. Pessoas da África, mulheres da África ligando, perguntando sobre até a condição no leito com o esposo, porque Deus chacoalhou e falou muito forte. Porque eu ouvi, eu deixei-me ser pastoreada pelo Senhor. Então aqui ele diz, tu que guias a José como rebanho, que te assenta entre os querubins. A primeira coisa é ter o Senhor como pastor. Segunda coisa, saber que ele não é um Deus mundano que permite todas as coisas. Não, aqui o irmão Asaf diz, tu que te assenta entre os querubins. Então ele tinha uma experiência de Deus Todo-Poderoso. E ele reconhece agora, apesar do Senhor ser o meu pastor, ele é o Deus que se assenta acima dos querubins. É um Deus 3 vezes santo. Deus poderoso, Deus santo, Deus que tudo pode. E aí agora está ele dizendo,
Tu que te assenta junto com os querubins, resplandece. Então, amados, o Asaf, ele diz: eu sei que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor se assenta entre os querubins. Agora desperta seu poder, venha até nós. Esse é o clamor que nós, homens e mulheres de Deus, precisamos fazer ao Brasil. Venha, Senhor, rasgue os céus e desça. Vem, Senhor, nós não suportamos mais a corrupção no Brasil, a violência com crianças, os assassinatos a milhares de mulheres. Senhor, nós não suportamos mais a liderança do jeito que está agindo, a igreja morta, a igreja promíscua, permissiva, que permite toda coisa que vai contra esse Deus que se assenta entre os querubins. Amados, isso é orar, é deixar essa palavra. Olha, eu passei o dia todo com esse salmo no dia do jejum nacional. E eu fui anotando coisas. E eu fui anotando e eu falava: meu Deus, é um salmo tão pequeno. Que grandiosidade de poder que ele carrega e armazena sobre ele. E eu comecei a orar por essa liderança, pelos pastores. Desperta, ó tu que habita entre os querubins, vem! Porque não basta reconhecê-lo como pastor. Aqui diz: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Por que essas 3 tribos? Porque geralmente elas faziam um esquadrão perto do tabernáculo que eles carregavam, e logo atrás vinham as outras. Quer dizer, formava como uma flecha, uma ponta de lança que iam à frente. E então Asaf, conhecendo isso, ele diz: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta seu poder e vem salvar-nos. Salvar-nos de quê? Desperta o seu poder, vem, desça a nós. E eu anotei que venha a nós, Senhor, porque já cansamos de pregar sozinhos. Já cansamos de viver sozinhos. Senhor, nós já cansamos de inventar moda para atrair pessoas na sua casa. Vem, Senhor, até nós. Esse era o clamor de Asaf. Vem, Senhor, rasga os céus e desce. Vem até nós. E o Senhor vai nos informar: eu já desci, eu já vim, eu já rasguei os céus, eu já desci com o meu filho, já dei meu único filho a vocês. Jesus já veio, amados. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele disse o que eu disse a uma irmã esses dias. Ela disse, ela é de uma outra nação, e ela disse: eu estou tão sozinha. Eu disse: você já nasceu de novo? Sim, há muitos anos, mais de 20 anos. Eu disse: então você está dizendo que Deus é mentiroso? Nunca, minha irmã, jamais eu pensaria tal desplante do Senhor. E eu disse: pois Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, eu não acredito que alguém tem que tomar remédio contra depressão porque está com medo de ficar sozinho. Quem tem o Senhor nunca está sozinho. E se você diz: eu estou sozinho, estou com síndrome de ninho vazio, você nunca conheceu o Senhor. Nunca. Quem tem o Senhor não tem solidão. Quem tem o Senhor vive todos os dias com o dono do universo. Então, nós temos, sabe o que está precisando? Comermos Bíblia. Sabe, amados, amanhecer com essa Bíblia, passar o dia com ela, anoitecer com ela. E a palavra de Deus diz: pegue ela, ensina aos seus filhos, andando pelo caminho, parados na sua casa, à noite ao dormir, de manhã ao levantar. Precisamos de Bíblia, amados.
O que falta na igreja brasileira não é mais aumentar os templos, crescer os templos, porque temos igrejas grandes demais. O que está faltando nessas igrejas é a vida de Deus. O que está faltando é a vida do Espírito Santo ministrada a nós cada dia. E então aqui ele diz: faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E eu até escrevi aqui: ó tu, faze-nos voltar, desperta o seu poder e vem salvar-nos. E eu escrevi no meu caderninho: diante de Elizabeth, Senhor, desperta seu poder. Porque Asaf, ele pedia a Deus para despertar o poder que estava dormindo, que estava adormecido no meio do povo. Desperta, meu Deus, teu poder diante do teu povo. Eu passei o dia todo dizendo: desperta seu poder, Senhor. Desperta seu poder diante do povo e vem salvar-nos. Salvar-nos de quê? Salvar-nos de nós mesmos. Salvar-nos da vida sem oração. Salvar-nos da letargia, da vida morta que já acostumamos a viver. Salvar-nos da morte que está dentro dos nossos cultos. Porque nós somos nossos piores inimigos. Nós queremos conforto, queremos coisas boas para a nossa carne e nunca queremos que o Senhor faça o que tiver de fazer, ainda que para isso tenhamos que esmurrar a nossa carne. Então é disso que o Brasil precisa, de líderes que possam orar. Como eu disse a alguns aqui de Goiânia, de um projeto chamado de Projeto Goiânia para Cristo, que começou dentro da Rede Nacional de Intercessão há alguns anos atrás, hoje em Embaixada de Oração. E naquela época o Senhor disse: não adianta inventar projetos para conquistar a cidade se eu não conquistar vocês primeiro. Amados, o Senhor está fazendo um caminho inverso comigo. Eu ia para as praças, destronar principados, potestades e sai e não fica aqui. E o Senhor falava para mim, quando o Senhor diz: fecha tudo isso e vá aprender a viver na minha presença. Eu ainda vou contar essa experiência para os irmãos. 14 anos tive que fechar um ministério internacional. E o Senhor disse: se você quiser ir, você vai. Você vai ficar igual aos outros, você vai ter até sucesso. Porque o homem, ele tem capacidade de gerenciar coisas, mas eu não vou com você. E eu fiz igual Moisés: se a sua presença não vai comigo, tudo acabado, Senhor. Fechei naquele dia as chaves, a Rede Nacional de Intercessão, e o Senhor falou para mim: você está ensinando o povo a orar, mas você não tem mais tempo de orar. Vem ficar comigo. São 14 anos afastada de tudo para aprender a viver na presença de um Deus santo. E sabe o que eu aprendi, amados? Que nós somos viciados no trabalho de Deus. Nós somos viciados em fazer. Somos viciados em mostrar um projeto a homens. Nós somos viciados a mostrar que Deus está conosco. Através de um projeto, através de um ministério, através de uma igreja, sabe? Nós somos viciados em mostrar trabalho. E eu só vi que eu era uma mulher viciada na obra de Deus quando Ele tirou tudo e falou: não faça nada. Aprenda a viver na minha presença. Uma semana depois, eu costumo dizer que eu não sou sanguínea, eu sou hemorrágica. Pensa numa mulher que fazia. Aprendi desde cedo a ajudar minha mãe a sair para trabalhar fora, para sustentar irmãos. Então eu aprendi muito cedo a ser independente, a fazer. E o Senhor falou: para tudo.
cessa tudo. E eu queria, Senhor, deixa pelo menos eu ir numa reunião de oração. E o Senhor dizia, não, fica comigo. E aí eu vi que eu estava viciada e que eu precisava me desintoxicar de projetos humanos, do fazer. Deus queria me ensinar a ser. Sabe o que é isso, amados? Você fechar um ministério internacional, pregava, já fui nos 5 continentes, pregava em todos os lugares, e eu me cansei tanto que agora eu não tinha tempo para orar. E o Senhor foi me desintoxicar da droga, que eu chamo que é pior do que uma droga. Você fazer coisas sem a presença de Deus. Você ter um ministério só porque os outros têm, só porque você tem que fazer algo. Não, eu aprendi que o Senhor é meu pastor e que eu não posso, se Ele falar para mim ficar na minha casa, já basta. Eu não estou aqui para agradar ninguém. E como eu queria fazer, e o Senhor dizia, Elizabeth, aprende uma coisa, eu não te amo porque você faz nada para mim. Lembro que um dia eu estava chorando, penteando o cabelo e chorando, Senhor, eu me sinto inútil, eu sou a mulher mais inútil do mundo, o Senhor não me deixa fazer nada. Estava com síndrome de abstinência da obra de Deus. Uma semana que Ele tinha me colocado para quietar. E aí, amado, saiu aquela voz potente de dentro da parede do meu banheiro. Elizabeth, eu não te amo hoje mais do que eu te amei ontem. E não vou te amar amanhã mais do que eu te amo hoje. Fique na minha presença. Aprenda, aquieta-te. Aquieta-te. Eu estava acostumado com grito, com gente pregando e tal e tal. E agora o Senhor me disse, você precisa ser achada em mim. Você é achada todos os dias na rádio, porque eu tinha um programa de rádio. Você é achada na rede de oração. Você é achada em cima dos púlpitos nas igrejas. Eu quero te mudar de endereço. Quero que você seja achada em mim. Sabe o que é isso, amados? E eu pensava que isso duraria uma semana, um mês. Assim, assustada demais, talvez um ano. Se passaram 14 anos. Senhor, me deixa voltar. Não, você ainda não está pronta. Você ainda quer fazer algo. Sabe isso que eu estou fazendo aqui, de dentro da sala de um pequeno apartamento? É porque eu não quero alugar lugares para colocar um estúdio, sabe? Aquelas coisas grandes, grandiosas, para impressionar ninguém. Se tiver que acontecer, será do jeito de Deus, no tempo de Deus e como Deus quer. Então ensina-me a orar. A primeira coisa para você aprender a orar, deixa Jesus ser o pastor da sua vida. Aquieta-te. Você está como Marta, fica igual Maria, assenta aos pés do Senhor. Aquieta-te. Por isso eu disse, Senhor, livra-nos de nós mesmos. E quando o Senhor falou, nada de orar na cidade, querendo conquistar a cidade, se vocês não se deixam conquistar por mim. Me vença, Senhor. Nós temos, os líderes dessa nação precisam fazer essa oração. Me vença, Senhor. Nós somos muito fortes, amados. Nós não queremos o guiar do Espírito. Somos muito fortes, temos que voltar a depender do Senhor. E ele diz, ó Senhor dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do seu povo? E eu fiquei aqui pensando, por que Asaf estava dizendo, Senhor, o Senhor está indignado contra as nossas orações. E eu perguntei, o que pode indignar Deus? Que tipo de oração?
porque talvez somos pessoas que não fomos restaurados ainda, não nascemos de novo. A nossa vida está cheia de pecado. Como Davi diz no Salmo 66, 18, ele diz: Senhor, se eu ainda continuar guardando o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não adianta eu pressionar Deus na parede. O Senhor tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Já ouvi líderes falando: pressione Deus. Deus gosta de ser colocado na parede. Mentira, amados. Deus gosta de filhos que dizem: Senhor, faça-se a sua vontade na minha vida, na minha casa, como ela está sendo feita no céu nesse momento. Para de pressionar Deus. Ninguém gosta de pressão. Ninguém. Sabe, amados? E aqui nessa oração de Asaf, ele fala: restaura-nos, Senhor. Vem, restaura-nos da vida morta, da vida de pecado, restaura-nos do caminho velho, restaura-nos das tradições humanas, porque se tem inimigos em um avivamento, chama-se tradições humanas e caminho velho. Vamos deixar o Senhor fazer coisas novas na nossa vida, amados. Às vezes a gente está acostumado, e Jesus disse: vocês querem que as tradições de vocês sejam seguidas, porque havia a lei e havia um livro de tradições que foi criadas pelos fariseus. Havia um livrinho de regras deles próprios. Havia a lei, mas havia as tradições. O Senhor não estava mandando ninguém ficar lavando o prato, lavando isso, lavando aquilo. Isso eram tradições. Eles estavam acrescentando coisas à lei do Senhor. Então, tradições humanas que os homens inventaram é o pior inimigo de um avivamento. Então, eu quero chamar você hoje, dizendo para você: deixa o caminho velho, entra pelo caminho novo, deixa a vida de pecados. Está chegando a hora, meus amados, e que o Senhor irá sacudir essa figueira. E frutos podres, frutos de qualquer maneira, não vão ficar nessa árvore. Faze resplandecer seu rosto sobre nós, porque queremos o teu rosto para sermos salvos. E agora o Asaf, ele faz uma oração no versículo 4. Ó Senhor dos exércitos, até quando te indignarás com a oração do teu povo? Assim como ele disse: ó Senhor de Israel, ó pastor de Israel, ele diz agora: ó Senhor dos exércitos. E eu quero dar uma parada muito boa nesse lugar aqui. Ponha olhos, fique de olhos atentos nesse versículo. Não sei se Deus vai falar com você a mesma coisa que ele falou comigo. Só podemos chamar o Senhor de Senhor dos exércitos quando primeiramente nós chamamos ele de Senhor meu pastor. Sabe, amados? Só quando chamamos o Senhor de pastor é que podemos dizer Senhor dos exércitos. Vocês não têm noção quantos intercessores hoje estão mortos. Vocês não sabem quantos intercessores estão dentro de manicômios. E eu tenho um na família da minha cunhada que morreu louca, passando fezes nas paredes, fazendo os piores absurdos, uma mulher de oração. Mas por quê? Porque vamos combater principados e potestades. Sabe de que jeito? Com vidas desconcertadas. Só porque o nosso líder disse: vem todo mundo para a rua, vamos para a praça fulana de tal, vamos destronar o diabo. Sabe como eu aprendi com Jesus? Como que se destrona o diabo num lugar? Como é que você consegue enxergar num lugar onde está escuro? Acendendo uma luz. Então, se tem um lugar cheio de drogas, comece a levar crentes para
estar orando naquele lugar, mas com vida. Eu tenho um amigo na Suíça que ele criou casas de oração. E sabe como ele faz? Ele, com a esposa dele, já por várias vezes, eles mudam para o pior bairro que existe numa cidade. E nós queremos fazer o contrário, né? Vamos deixar o bairro violento e vamos para um lugar onde a gente tenha mais segurança. Porque Deus ensinou desde quando nós fomos na Suíça, há muitos anos atrás, compartilhamos essa visão de que se temos que destronar o diabo num lugar, nós temos que levar a presença do Senhor para aquele lugar. E ele começou a levantar casas de oração. Sabe como que é o grupo dele hoje, do ministério dele? Crentes que estão dispostos a mudar para um lugar, o pior lugar do bairro. E eles começam a viver o evangelho naquele lugar. Começam a ir nos vizinhos, faz um bolo. Poderíamos tomar um café da manhã com vocês hoje? Poderíamos tomar um chá à tarde? Nós trouxemos um bolo para comer com vocês. E eles começam a entrar nas casas. Aquelas senhoras idosas, o marido dela ajuda a ir na feira, carrega a sacola, põe, sobe as escadas, coloca a sacola lá dentro para aquela senhora. A mulher dele vê mulheres que têm 2, 3 crianças, mas não tem quem trabalha em casa. Ela fala, eu senti de Deus de ficar com seus filhos um dia na semana, para que você tenha folga um dia na semana para fazer todas as coisas que você gosta. Uau! Alguém quer ficar com os meus filhos para que eu descanse um dia, possa ir no salão fazer o cabelo, posso ir no shopping comprar uma coisa, posso ir no supermercado mais tranquila? É assim, amados, que mandamos as trevas embora, mas nós queremos o caminho inverso. E hoje os crentes nem bom dia dá para os vizinhos. Outra coisa, a maioria deveria mesmo mudar, porque é tanto mau testemunho. Se eu fosse você, mudaria para outro lugar para começar um bom testemunho agora. Ou então, já que você está aí, construiu sua casa, mude o jeito. Deixe o evangelho penetrar em você. Então essa é a oração de Asaf. Senhor dos exércitos. Podemos chamar Deus de Senhor dos exércitos quando Ele é pastor na nossa vida e Ele nos guia em tudo. Não adianta irmos destronar principados e potestades que eles vão falar, oh, vocês estão vivendo pior do que nós. Muitas igrejas detonadas porque foram para a batalha espiritual, endividados, devendo pessoas, com mau testemunhos, dirigem falando os piores palavrões. Como que você vai orar numa cidade se você entra num carro e vai andar pelas ruas dessa cidade? Se você fala palavrão ao dirigir, quem vive a vida do reino das trevas não pode ditar ordens no reino da luz. Por isso que Asaf diz, Senhor dos exércitos, as nossas orações têm desagradado ao Senhor. Por que nossas orações estão desagradando? Porque talvez são orações sem arrependimentos. Porque talvez esses líderes que Asaf estava falando estavam irados, estavam divididos, porque talvez estavam cheios de orgulhos, porque talvez as orações eram mecânicas, cheias de religiosidade, talvez porque a vida desses crentes na época de Asaf era uma vida cheia de egoísmo, era uma vida sem a vida de Deus, e era uma vida com divisão doméstica. Isso tudo o Senhor estava falando comigo nesse dia de arrependimento nacional. Então, se estamos divididos, tem líderes que não deixam, vai acontecer uma reunião, ele não deixa os crentes da igreja dele ir na outra. Não deixa. Estamos divididos entre nós mesmos, por que que vamos orar pelo Brasil? Nossas casas estão divididas, filhos contra pais, pais contra filhos, nora contra sogra, sogra contra nora. Há uma balbúrdia tão grande dentro das nossas igrejas, das nossas casas,
E aí Paulo, escrevendo a Timóteo diz que aquele que quer ser obreiro, primeiro ele tenha cuidado na sua própria casa. Ponha ordem na sua própria casa para depois vir pôr ordem na minha casa. E é isso que Deus está chamando nós nesses dias de arrependimento. Vamos pôr a nossa casa em ordem. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, ponto final. É isso que o Senhor está nos chamando. E é preciso orar com paixão. Pedir ao Senhor, livra-me dos meus pecados ocultos. E aqui no versículo 5, Asaf fala outra coisa que eu fiquei impressionada. Tu nos sustenta com pão de lágrimas e dá-lhes a beber lágrimas em abundância. E eu perguntei, o que significa isso, Senhor? O Senhor disse, é preciso que vocês comecem a orar com paixão. É preciso ter lágrimas nos olhos. E eu comecei a orar então, Senhor, traga lágrimas ao seu povo. Põe lágrimas no rosto do seu povo. Traga pão de lágrimas. Faz o seu povo molhar o rosto novamente. Os homens e mulheres de Deus do passado, que fizeram os grandes avivamentos, eram homens e mulheres de lágrimas. Mas hoje a gente não pode borrar a nossa maquiagem. A gente vai tão emperequetado para a igreja que, nossa, o meu rímel vai escorrer, minha sombra vai sair, a minha maquiagem vai sair. E aí nós não oramos e não pedimos ao Senhor que traga o mover dele na nossa vida. E aí no 6 ele diz, Senhor, tu nos pões como objeto de contenção entre os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos zombam de nós. Então fizeste-nos motivos de disputas no mundo. O mundo não respeita uma igreja sem glória, nem pastor sem unção, amados. O mundo tem rido da igreja que só busca dinheiro. Ri e zomba dos nossos cultos mortos. O mundo está rindo e zombando de pastores que fazem shows em cima de púlpitos, ao invés de pregar o evangelho da cruz. O mundo ri dos que pregam por dinheiro. O mundo ri dos que fazem piadas em cima de púlpito. Sabe, amados, quantos desses shows mens que estão na televisão fazendo piadas e fazendo agora trejeitos de pastores que pedem dinheiro? Então o mundo está zombando de nós. Porque nós não temos Deus como pastor. Não podemos chamar Ele de Deus dos exércitos das nossas batalhas, das lutas diárias que temos todos os dias. Não podemos dizer, Senhor dos exércitos, vem em meu socorro, porque não deixamos que Ele fosse pastor na nossa vida e nos guiasse em todas as coisas. E agora, Ele diz, Senhor, faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e as plantastes. Então o que o Senhor está dizendo? Que Ele tirou uma vinha do mundo, que é a igreja. Plantou essa vinha no meio dos seus inimigos. E a igreja estendeu as sombras por todos os lugares. Tem estendido as suas raízes em todos os lugares. E aqui no versículo 11, Asaf lembra Deus o que Ele fez pelo seu povo quando os tirou do Egito. E como levantou o seu povo. Então, nós temos que nos lembrar, amados, lembrar Deus e nos lembrar de que somos um povo conquistado na cruz. E aqui no versículo 12, Asaf diz, por que então quebrastes as nossas cercas de modo que todos que passam por essa vinha tira frutos dela? Ali estão os javalis que a devasta e as feras do campo as devora. E o Senhor então me mostrou a igreja como essa grande vinha que as cercas estão derrubadas. Mas quem quebrou essa cerca fomos nós mesmos.
Nós que moramos em sítio, quantas vezes vacas quebram cercas, arrebentam as cercas, arrebentam arames e passa para onde elas querem comer o capim. Então, muitas dessas cercas da igreja fomos nós mesmos que quebramos as cercas de proteção do Senhor em nossa volta. Somos nós mesmos que estamos dando coices na palavra do Espírito, no cuidar do Espírito. E estamos indo comer onde nós bem queremos comer. E aí diz que ali os javalis selvagens, as feras do campo têm penetrado a igreja. Então nós temos que nos arrepender de que derrubamos as cercas para ir atrás de evangelho fácil que vieram de outras nações. Nós importamos pregadores de outras nações e trazemos para eles vindimar, arrancar frutos da nossa vide. São líderes que estão vindo do mundo inteiro pregar sobre dinheiro. Pessoas que inventam coisas. Agora nós estamos no 9º mês, então vocês vão ter que dar R$900 agora, porque vocês vão pactuar com Deus e Ele agora vai ter que dar tudo que vocês estão dando, porque vocês vão entrar agora com R$900. Mentira. São bestas selvagens. O Senhor os chama de javalis selvagens, que vêm para vindimar, para arrancar as uvas da vinha do Senhor. E nós temos que parar de sustentar morcegos espirituais que vêm, ficar no nosso pescoço aqui, arrancando o sangue de Jesus que foi derramado pelas nossas vidas. É hora de dar basta. É hora de dizer, vocês não vão colher mais dos frutos da vide do Senhor. Amados, nós temos que guardar nosso dinheiro para investir onde pessoas estão pregando verdadeiramente o evangelho. Se a sua igreja é uma igreja que investe em missões, que as pessoas estão transformando vidas, não enchendo igrejas. Igreja cheia não significa uma igreja transformada. Porque, às vezes, nós temos 3.000 membros e 2 pessoas transformadas dentro de uma igreja. E nós temos que começar a investir em lugares que estão transformando vidas. Para de dar o seu dinheiro em lugar onde só querem comprar carros, mansões, mas não querem investir no reino de Deus. Não quer ir ali para o meio da rua onde tem prostitutas, tem mendigos e tem pessoas usando drogas para ir evangelizar. É uma igreja glamourizada, que cheira a perfume francês. Está na hora de irmos para as ruas sentir o cheiro da rua, o cheiro do povo, uma nação que está orando para ser transformada. É uma igreja que sai das 4 paredes e vá para o meio das ruas, sentir o cheiro do povo. Você já sentiu o cheiro de uma pessoa que tem 10 dias que está usando crack? Que ele não toma banho, ele faz as necessidades até na própria roupa? Está na hora da igreja levar esse susto para chamar o Senhor de Senhor dos Exércitos. Deixa Ele ser Senhor e pastor na sua vida. Então, amados, nós quebramos as cercas, deixamos as bestas selvagens entrar. Então, antes de um avivamento, nós necessitamos de uma reforma para fechar as nossas brechas. Todos que passam colhem uvas, colhem ofertas, vêm e tiram ofertas de nós. Então, amados, vamos fechar a cerca para os javalis da floresta, para esses demônios que têm devastado nossas igrejas, que têm entrado, que têm vindo travestidos de profetas, de falsos obreiros e têm penetrado. Nós temos aberto brechas e o inimigo tem entrado, as cercas foram derribadas, nossas famílias estão sendo destruídas pela TV, pela net, pelos filmes pornôs. A nossa vida pessoal está arrebentada, nosso casamento está arrebentado, nossos filhos já não se comportam mais porque derrubamos as cercas da proteção da palavra de Deus. Então a igreja tem virado
morada de demônios. Demônios têm se alimentado da sua vide, Senhor, da sua vinha, Senhor. Porque nós derrubamos a cerca quando permitimos que livros promíscuos sejam lidos pelos nossos adolescentes. Ontem eu fiquei assustada com uma adolescente que diz que leu um livro e eu falei, não pode, os pais são pastores, ele não leu isso. E a mãe dele, não, mas ele não leu. Ele, mãe, você comprou para mim? E eu disse, meu Deus, estamos arrebentando as cercas da nossa casa. Então vamos levantar muros ao redor de nossa mente, da nossa família, do nosso casamento, dos nossos filhos, porque as bestas dos campos, que são demônios, têm penetrado para acabar com a família e com a nossa vida. Então hoje tem mais divórcio na igreja do que no mundo. Eu assustei com uma pesquisa que saiu essa semana de um grande escritor evangélico nos Estados Unidos. Ele diz que 68% dos cristãos estão envolvidos com pornografia. Dos homens cristãos, 49% das mulheres que estão na igreja, lendo Bíblia, dirigindo círculos de oração, estão envolvidas em pornografia. Dados que ele teve. Ele é um pastor que tem um gabinete pastoral imenso. O que vamos fazer com isso? Ir para as ruas chamar o Senhor dos Exércitos? Não, amados, vamos dar meia volta. Nos submeter ao cajado e à vara do pastor, para podermos orar pela nossa nação. Bíblia na nossa casa, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia antes de ir para a cama. Esse nosso alimento. E terminando, aí podemos orar, volta para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Clamemos a Deus então para que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos dizer ao Senhor, toma conta da sua vinha, Senhor. Os chacais estão nos engolindo vivos. Cuida de suas raízes, Senhor. Cuida das nossas raízes. Ajuda-nos a fechar as brechas. E ele termina então dizendo... eu ainda anotei algumas coisas aqui. Senhor, tira o lixo do evangelho sem cruz. Tira-nos dos enganos das falsas doutrinas. Hoje tem pessoas deixando um pratinho com romã, com queijo, com mel, porque o anjo que cuida dele gosta de comer essa comida. Pasmem. Doutrina que está sendo espalhada no meio evangélico. Pessoas que estão ensinando como descobrir o nome do seu anjo. Como tratar bem o anjo que cuida de você. Pensa bem, escreva uma carta ao seu anjo. Livra-nos do lixo do consumismo, do divórcio, da pornografia, do pitonismo evangélico, do orgulho do reino pessoal, da psicologia moderna cheia de demônios, da viagem astral que está sendo ensinada em nossos púlpitos, dos falsos profetas e dos falsos apóstolos. Pela tua repreensão perece teu povo. Estamos passando pela disciplina de Deus e pelo seu juízo. Tem misericórdia desse povo, Senhor. E aí o versículo 17, que diz, quero até ler com vocês esse último versículo do Salmo 80. Que diz, seja tua mão sobre o varão dessa destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo não iremos de pós ti, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor dos exércitos. Faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Então vamos pedir misericórdia ao Senhor. Sei que passou o dia nacional do jejum, mas esse dia tem que estar constante em nossas vidas. Então que o Senhor venha nos levar de volta ao Calvário.
a nos cobrirmos novamente com o sangue de Jesus e nos curvarmos perante a obra da cruz. Então, por amor de Jesus, o amado, da sua destra, põe a tua mão sobre o teu povo comprado com o sangue do teu Filho. E então nos desviaremos do mundo e não nos desviaremos mais do Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Traz vida de novo e invocaremos o teu nome. E ele fecha esse salmo dizendo: restaura-nos, Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Esta é a oração e esta é a hora, amados. Senhor, nós estamos aqui, entregamos a tua palavra. Restaura-nos, Senhor dos exércitos, faz resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejamos salvos. Leva-nos de volta a ti, Senhor. Leva-nos de volta à cruz. Faze-nos com que sejamos novamente povo da cruz. Faze-nos com que o Senhor sinta o cheiro do sangue do seu Filho sobre as nossas vidas. Senhor, lava-nos no teu sangue. Envolva-nos nesse manto de glória, para que nós não desejemos mais nada fora de ti. Restaura-nos, ó Deus, e seremos restaurados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Seja Senhor nas nossas vidas, seja nosso pastor, para que possamos dizer: Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, vem e passe a habitar com seu povo novamente. Volta, Senhor, ao teu povo. Volta, Senhor, à nação brasileira. Volta, Senhor, aos púlpitos da sua igreja no Brasil. Volta, Senhor, a ser Senhor na vida dos líderes dessa nação brasileira, dessa igreja brasileira. E leva-nos como mulheres, meu Deus, a voltarmos para nossas casas, enchermos as nossas casas com a presença do Senhor, que a nossa casa seja uma casa de presença, que mulheres se levantem cheios da presença, que os homens se levantem cheios da presença, que sejamos um povo da presença, que possamos dizer como Elias: vive o Senhor, em cuja presença vivo. Essa é a nossa oração. Levanta teu povo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, esta é a palavra. Gostaria que você sugerir. Eu nunca mando, eu peço, é uma sugerência, uma sugestão. Pega esse salmo, vá para o seu quarto. Leva um caderno, leva a sua Bíblia e deixa o Espírito ministrar na sua vida. Tenho certeza que ele vai falar muito mais do que falou comigo. E eu gostaria de encerrar essa ministração, esse compartilhamento com essa frase: antes de invocar Deus como o Senhor dos exércitos, deixa ele ser o Senhor, o seu pastor, na sua vida, na sua casa, onde você for, por todos os lugares, que você possa dizer: seja Jesus o meu pastor. Que Deus te abençoe.